Fundos imobiliários, ou para quem gosta mais ainda da classe, os famosos fumos imobiliários. Pois é, pessoal, tem gente que fala muito mal dessa classe de ativo, principalmente quem entrou há 1 ou 2 anos nesse mercado, que praticamente só viu queda desde então. Mas para quem já investe há mais tempo, para quem entende sobre ciclos de mercado, os fundos imobiliários podem ser uma excelente opção de investimento. E hoje a gente vai tratar dos 5 principais erros que você mesmo, você investidor, comete ao selecionar e comprar os seus fundos imobiliários. Eu sou Rodrigo, economista e analista de investimentos da DIN, e hoje a gente vai entender os 5 erros que você tem que evitar para não jogar a sua carteira no ralo. Bora lá para o vídeo de hoje. O primeiro erro, e é o mais comum, e você muito provavelmente já fez isso, pelo menos no começo da sua jornada, é comprar olhando só o dividend yield. Então o camarada vai lá no site que tem todos os fundos imobiliários, filtra pelo dividend yield, põe os maiores ali e investe somente nesses. Esse é um dos maiores e talvez um dos piores erros que o investidor comete ao analisar fundos imobiliários. Afinal, o dividend yield é sim muito importante, afinal ele fala sobre o rendimento do fundo, mas quanto maior é esse dividendo, mais tem risco ali embutido. É importante a gente entender isso. Então, em hipótese alguma, comprem olhando somente para o dividendo pago. O segundo maior erro é comprar sem entender o setor. Então é fundamental a gente entender em qual setor o fundo imobiliário que a gente está comprando atua. Afinal, cada setor tem seus riscos e seus pontos positivos. Então, por exemplo, o setor de logística é um dos setores mais defensivos porque são imóveis gigantescos de 20, 30 mil metros quadrados, o que torna difícil e caro sair desses imóveis, além, é claro, de construir novos imóveis. Então, essa é uma particularidade do segmento de logística. Já, por outro lado, o segmento de papel, de dívida, os recebíveis, ele apresenta algumas particularidades. Então, a gente tem que entender que quanto mais paga um fundo imobiliário de papel, mais risco tem ali dentro, mais chance tem de ele receber um calote e parar de pagar os rendimentos. Então é muito importante a gente entender o setor e o segmento que o fundo imobiliário está, para a gente entender quais que são os riscos e oportunidades dele. O terceiro maior erro, e esse aqui passa despercebido por muitos investidores, é comprar fundos monoativo ou monoinquilino. O que é isso? São fundos que têm somente um imóvel ou locam o seu imóvel para somente um inquilino. Isso traz muito mais risco para o fundo imobiliário. Afinal, se acontecer alguma coisa com aquele imóvel ou com aquele inquilino, 100% da receita do fundo vai estar comprometida. E aí a gente volta naquele velho ditado: não coloque todos os ovos numa cesta só. Distribua, faça a distribuição, a diversificação da sua carteira de fundos imobiliários para você não ter surpresas desagradáveis e nem correr riscos desnecessários. O quarto maior erro, e esse aqui é para renda variável como um todo: comprar só porque caiu. O camarada vai lá no mesmo site que ele olhou o dividendo e coloca lá os fundos que tiveram as maiores quedas no último mês, no último ano, nos últimos 2 anos. E compra por isso, porque ele fala: poxa, esse fundo aqui caiu 70%, 80%. Eu vou comprar porque vai voltar, é óbvio. E aí o camarada vai lá, mete a ordem de compra. Esse aqui é um dos maiores erros dos investidores. Afinal, se o fundo imobiliário caiu, é porque tem um motivo por trás. Ele não ia cair do nada. Claro que o fator macroeconômico influencia os fundos, então as quedas que a gente viu em dezembro de 2024, por exemplo, vieram do fator macro, questão de juros longos. Mas fundos imobiliários que caem muito, via de regra, têm problemas micro, problemas do próprio fundo. Então, em hipótese alguma, compre só porque caiu muito. Você tem que entender a tese por trás desse fundo imobiliário. E o quinto maior erro, e talvez um dos mais difíceis do investidor iniciante entender, é que comprar fundos com muita dívida, fundos alavancados. Então, a gente tem que entender que os fundos imobiliários, eles são, por natureza, um tipo de investimento que tem que distribuir 95% ou mais do seu resultado. Ou seja, eles só podem pegar 5% do lucro para si. E o que isso quer dizer? Se o fundo ele tem muita dívida, ele está muito alavancado, ele tem pouco espaço para conseguir saldar essa dívida. É diferente de uma ação, que pode diminuir o payout do dividendo que ela paga para destinar esse dinheiro que iria para os dividendos para pagar a dívida, para diminuir essa dívida. Então a gente tem que tomar cuidado com fundos alavancados, porque eles podem impactar tanto o rendimento, diminuindo esse rendimento, quanto também a cotação. Afinal, quanto mais alavancado o fundo está, mais risco ele tem. E aí pode ser que alguns investidores comecem a vender suas cotas, colocando uma pressão baixista no seu preço de cotação. Agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários. Você já cometeu algum desses erros ao comprar fundos imobiliários? Qual foi o pior erro que você cometeu? Me conta aqui que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, bate no sininho e até a próxima.